Ora, está o Francisco a falar-vos de Arcos de Valdevez, bela terra, para os lados do Minho. Queria-vos falar sobre a crise esta semana do governo ucraniano, porque houve uma tentativa de controlar as organizações de anticorrupção por parte do Estado ucraniano, que resultaram numa crise política enorme no governo de Volodymyr Zelensky. O que é que se passou? Há duas organizações que controlam a luta contra a corrupção na Ucrânia, que é, para todos os efeitos, um problema grave na sociedade ucraniana. Aliás, a influência de elementos russos e a corrupção por parte desses magnatas pró-russos foi o que levou à revolta de Maidan em 2014, ou uma das grandes razões. Portanto, a implementação destes organismos foi muito importante para a democratização da Ucrânia. Contudo, o que se passou foi que, na semana passada, vários elementos, acho que são 15 pessoas, ligadas a estes organismos, foram presas por ligações ao FSB, aos serviços secretos russos. Visto que a Ucrânia está em guerra contra a Rússia, isso é um problema bastante grave que afetou então a credibilidade desses organismos face ao governo ucraniano. Portanto, de modo quase unânime, o Parlamento ucraniano passou uma lei em que esses organismos iam ficar sob o controle do governo. A lei, visto que foi passada com essa unanimidade, foi, claro, reiterada pelo Zelensky. Qual é que é o problema aqui? Visto toda a história que há contra a corrupção na Ucrânia, o povo ucraniano veio à rua em massa para contestar isto. O medo deles era que o governo de Zelensky usasse isto como maneira de controlar a caça à corrupção e assim garantir que escondia a sua própria corrupção. Ora, o Zelensky, apesar de ser muito bem visto pelo mundo inteiro, tem bastantes inimigos dentro da Ucrânia. Ele tem opositores políticos e existe um receio de que ele tenha uma forte corrupção à sua volta. Por outro lado, a verdade é que esses organismos têm feito muito pouco para controlar a corrupção na Ucrânia. Capturaram alguns elementos, criaram alguns casos que eventualmente foram esquecidos, e o que se passou foi que, e depois com a prisão desses indivíduos ligados aos serviços secretos russos, receou-se que eles estivessem simplesmente a sorver dinheiro, os próprios elementos anticorrupção tivessem a ser profundamente corruptos, portanto, controle do governo, para garantir que se controlava esses problemas internos. Ora, o problema é que os ucranianos, lá está, desconfiam que seja essa a razão. Temem que o próprio governo ucraniano esteja a tentar esconder os seus próprios desvios de dinheiro. Visto que o povo veio à rua em massa a contestar e a demonstrar o seu receio, Volodymyr Zelensky não teve outra opção a não ser criar uma reunião de emergência para tentar resolver este problema grave de credibilidade política a meio de uma guerra pela sobrevivência do próprio Estado ucraniano. Então, o que é que se passou? Hoje mesmo, aliás, no sábado, vamos falar de sábado 26, foi passada um documento que gera a ideia de que se voltará a dar independência aos organismos anticorrupção depois de um estudo aprofundado de quem é que lá está, mas mantendo sempre uma certa observação por parte dos serviços secretos para garantir que os serviços secretos russos não interferem novamente na caça à corrupção dentro da Ucrânia. Isto irá possivelmente resolver o problema a curto prazo, mas qual é que é o problema aqui que ainda se mantém? É que, de facto, o problema da corrupção na Ucrânia continua a ser grave, é um problema que advém dos tempos soviéticos, daí a ligação russa, magnatas e outros elementos corruptos dentro do governo ucraniano, da sociedade ucraniana. A luta que está a ser feita é uma luta muito dura, e eu creio que, visto a tentativa da Ucrânia de se integrar na União Europeia, o que vai acontecer
é que estes serviços anticorrupção serão eventualmente complementados com organismos trazidos da União Europeia para então garantir que não há brincadeiras por parte de nenhum dos lados. Agora é ver se realmente Zelensky conseguiu resolver o problema em questão e se conseguiu salvar a própria face, novamente, a esta falta de credibilidade que esta decisão gerou. Não é o fim da Ucrânia, não é o fim do esforço de guerra, não vai ser o fim do governo de Zelensky, mas claro que haverá um problema a longo prazo de credibilidade que poderá eventualmente acabar no fim do governo de Zelensky, acabada a guerra e uma falta de vontade política de novas eleições, de ele ir a novas eleições quando elas estiverem. Novamente, foi um problema grave. Se querem saber o que se passa na linha da frente, Sumy está lentamente a voltar aqui nas mãos ucranianas. Os russos fizeram a ofensiva de verão, que falhou miseravelmente, chegou a lado nenhum e agora os poucos ganhos que tiveram estão a ser recuados. E em Pokrovsk há uma grave crise em que o exército ucraniano na região pode ser de facto neutralizado pelos avanços russos, à custa de muita morte do lado dos russos, mas novamente hoje houve notícias de que as tropas russas que entraram para Pokrovsk foram repelidas, portanto a situação ainda não é demasiado crítica. Por outro lado, esta noite houve maior ataque com drones por parte dos ucranianos contra a Rússia no início da guerra, o que quer dizer que, problemas políticos à parte, a Ucrânia está a controlar a situação e a aumentar as suas capacidades continuamente. É tudo o que eu tenho por hoje. Voltamos a falar mais tarde.